Fala Fogão, 27 de março, quarta-feira, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Hoje tem Botafogo e cá entre nós, como é bom poder falar sobre futebol, campo e bola, dentro das quatro linhas. E não só sobre busca pelo próximo treinador. Verdade seja dita, a única pessoa que realmente sabe quem vai ser o próximo técnico do Glorioso é John Textor. A gente vai trazendo aqui uma atualização para cá, para lá, mas no fim das contas, esse assunto já deu. Eu espero que, sinceramente, que o Botafogo muito em breve possa anunciar quem vai ser o seu novo técnico, para a gente poder seguir adiante em relação a isso. Claro, quando o Botafogo falar esse daqui é o treinador, a gente vai ter que falar sobre o perfil do profissional e tudo mais, mas sendo muito sincero, é bom poder falar sobre futebol dentro das quatro linhas. É bom de verdade. E eu quero trazer aqui para você, Fogão, a lista de relacionados e também para a gente poder bater um papo sobre que equipe mandar a campo nesse primeiro confronto contra o Boa Vista pela partida de ida da final da Taça Rio, valendo vaga na Copa do Brasil de 2025. Só que antes de mais nada, te faço aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no Fala Fogão. Ultrapassamos os 43.500 e estamos caminhando muito bem, obrigado, rumo aos 44 mil. Acredito que antes do dia 7 de abril chegaremos lá com a ajuda de vocês. Com toda certeza, isso vai se tornar uma realidade. Sempre destacando a programação do dia, hoje é quarta-feira, programação completa com direito a pós-jogo, inclusive. Além desse Radar Alvinegro, teremos aquele Fala Fogão Shorts, que é aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização. Depois, a partir de 1h05 da tarde, live tradicional da hora do almoço. 18 horas, mais um vídeo aqui no canal, Radar Alvinegro, segunda edição. E depois, mais tarde, pós-jogo. Vitor, que horas vai acontecer o pós-jogo? Eu ainda não bati martelo em relação a isso. Estou acreditando que a gente deve começar o nosso pós-jogo ali por volta de 10h30, 10h40. Isso porque o jogo do Botafogo se encerra às 9h30 da noite. A gente dá um prazo aí pra rapaziada fazer pós-jogo, vai ter pós-jogo pra tudo quanto é lado, você sabe disso. E aí quando for umas 10h30, a gente começa o nosso, porque aí a gente consegue fugir um pouquinho dessa briga de foice no escuro, porque tem pós-jogo pra caramba quando termina o jogo do Botafogo. A gente sabe disso, então se a gente puder aqui fugir um pouquinho dessa concorrência acirradíssima, assim a gente prefere, sendo muito sincero. Beleza? Então fique ligado ao longo da programação, teremos muita coisa interessante por aqui. Dito isso, vamos em frente, vamos falar aqui sobre a lista de relacionados que tem várias e várias ausências. Vamos trazer aqui primeiro os atletas que estarão disponíveis para que Fábio Matias possa escalar o 11 inicial e depois fazer as substituições ao longo do confronto. Goleiros, Gatito Fernandes, Igor Gabriel, Lucas Barreto. Existia até uma expectativa para que o Raul estivesse disponível, mas não foi dessa vez. O próprio atleta, quando chegou, disse que no que dependesse dele, quarta-feira já estava jogando, mas isso não aconteceu. Defensores, Alexander Barbosa, Bastos, Damian Soares, Hugo, Lucas Halter, Marçal, Rafael. Mateu Ponte, poupado. Meio-campistas, Breno, Diego Hernandes, Gregory, Cauê, Marlon Freitas, Nilton, Raí e Tietê. Eduardo e Danilo Barbosa, ausências. Atacantes, Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Yarlen. Savarino, que estava com a seleção da Venezuela, também é ausência. E vale destacar ainda Jefinho, Luiz Henrique e John. Eu estava até na expectativa, pelo menos, para ver o Luiz Henrique relacionado, mas o atleta segue o seu processo de recuperação para que possa ajudar o Botafogo ao longo da temporada, não pensando agora em Taça Rio. Sendo muito honesto, eu não estava nem pensando em utilizar o Luiz Henrique caso ele fosse relacionado para o jogo de hoje. Mas para integrar mesmo, né? Voltar ali a estar com seus companheiros em dia de jogo, numa partida. Isso também é importante porque isso traz aquela união, aquela coesão do grupo que é sempre fundamental ao longo de uma temporada. Mas não foi dessa vez, imagino que no estádio Newton Santos, de repente, isso possa acontecer. Ou será que o Luiz Henrique vai voltar a ser relacionado só na Copa Libertadores? Será?
Bom, sobre as ausências de Eduardo, Danilo, Matheus Ponte, o Botafogo não informou o motivo. Então a gente não sabe se aconteceu alguma coisa, se de repente sentiu alguma questão no treino, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente deve ter uma equipe diante do Boa Vista modificada. Alguns titulares eu posso imaginar vão voltar jogando, né? Porque, afinal de contas, o Botafogo jogou sua última partida no dia 17 de março. Lá se vão 10 dias desde o último confronto e a gente não pode perder ritmo competitivo. A gente sabe que para alguns atletas isso é muito importante. Tiquinho Soares, por exemplo, ele costuma emplacar a melhor sequência quando ele vem de jogo atrás de jogo. O Júnior Santos também gosta de manter esse ritmo e ele que vinha fazendo grandes partidas, isso realmente pode fazer alguma diferença. E eu estou curioso para saber o time que Fábio Matias vai mandar a campo. Eu estou imaginando, de repente, Gatito, Damian Soares, ou será que o Rafael vai ganhar uma oportunidade? A gente pode imaginar que o gramado de Bacaxá vai estar mais pesado. Isso por conta das chuvas que tem caído e tudo mais, então dá para a gente imaginar que vai ser um gramado mais pesado. Rafael volta nessas condições? Ou o Damian segue titular? Estou curioso para saber isso também, porque o Rafael está disponível, o Damian é o titular da posição, a gente sabe disso. O que você faria se fosse o Fábio Matias, hein? Colocaria o Rafael, mesmo sabendo que pode ser um gramado mais pesado, ele está voltando de uma lesão grave, ou vai de Damian Soares na lateral direita? No miolo de zaga, é possível que a gente tenha Lucas Halter e Alexander Barbosa. Ou será que o Fábio pode colocar um Bastos e Alexander Barbosa para fazer um teste ali com uma dupla de zaga diferente? Isso também é um ponto interessante, tá? Também é um ponto interessante. Eu confesso que eu gostaria de, pelo menos uma vez, ver como Bastos e Barbosa podem se sair juntos ali. O Lucas Halter é um jovem atleta, fez boa temporada no Goiás na última temporada, no último ano, mas é aquilo. No Botafogo tá oscilando ainda. O que eu entendo seja normal, natural, porque ele tá num grande clube, né? Tá numa realidade diferente agora, fez boas partidas, já deu alguns vacilos, mas não é por isso que eu gostaria de ver Bastos e Barbosa, não. É porque realmente é uma possibilidade de encaixe a mais que a gente tem no miolo de zaga. E o miolo de zaga, eu já falei aqui no canal, é um setor do campo que ainda me gera preocupação. Não pelo Barbosa, tá? Apenas por esse encaixe com a dupla de zaga. Lucas Halter e Barbosa ainda não tem aquele encaixe ideal, nem era para ter, porque afinal de contas estão jogando juntos pela primeira vez agora. Mas eu gostaria de ver, pelo menos de repente, uma vez, a gente ter essa possibilidade de ver como que se sairiam Bastos e Barbosa juntos. Na lateral esquerda você pode ter o Marçal, você pode ter o Hugo. Eu estou na dúvida do que o Fábio vai fazer. Estou acreditando que com o Fábio o Marçal vai ganhando mais espaço. De repente, nessa partida ele coloca o Marçal e no Nilton Santos coloca o Hugo. É uma possibilidade. No meio de campo a gente deve ter, já que não tem o Danilo Barbosa, a gente deve ter o Gregory e o Marlon. Imagino que possa ser isso. Ou então você pode ter, de repente, Gregory, Marlon e Tchê, ou Gregory, Tchê e Marlon, já que o Marlon contra o Fluminense ele fez esse terceiro homem chegando na grande área. Você ainda pode colocar o Diego Hernandes atuando por dentro, se você assim preferir. O que eu não acho que vai acontecer, sinceramente. Tô achando que a gente vai com 3 volantes. Gregory, Tchê e Marlon. É uma possibilidade, na ausência do Eduardo, e como não tem o Oscar Romero ainda, é uma possibilidade. Na ponta direita, eu vi muito torcedor dizendo, eu não colocaria o Júnior para jogar nesse campo não, que não sei o quê, porque afinal de contas, né, o Júnior tem característica de arrasto. Se o campo estiver pesado, estiver ruim de conduzir a bola, não é muito o jogo dele. Eu gostaria de ver o Yarlen começando, sabia? Eu gostaria de ver o Yarlen começando essa partida. De repente tu coloca o Júnior no segundo tempo, alguma coisa assim, mas seria super interessante você ter o Yarlen. E o próprio Emerson Urso lá na esquerda, na ausência do Savarino, não tem Jefinho, não tem também o Luiz Henrique, bota o Emerson Urso, poderia ser Yarlen e Emerson Urso, e o Júnior Santos, se necessário fosse, entraria no segundo tempo. No comando de ataque, eu acredito que ele vai com o Tiquinho Soares pelo motivo que eu falei. É um jogador que todo mundo sabe, para poder pegar aquele melhor ritmo, ele tem que estar jogando, e o Tiquinho já está um tempo aí sem entrar em campo, assim como toda a equipe, claro.
mas a gente sabe que o Tiquinho gosta de estar jogando o tempo inteiro para poder buscar a melhor forma, o melhor ritmo. E esse ponto do ritmo competitivo é o grande X da questão. O Júnior Barranquilla, conforme eu já disse aqui no canal, ele vem em ritmo competitivo, jogou no dia 22, vai jogar agora no dia 29, no dia 3 vai estar no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Vem jogando no Campeonato Colombiano com regularidade, tudo normal. Nem na data FIFA o Campeonato Colombiano parou, tanto é que eles jogaram fora de casa contra o Patriotas no dia 22. Já o Botafogo não. O último jogo do Botafogo foi contra o Sampaio Corrêa. A gente sabe que já foi um time bastante alterado. O Tiquinho Soares, por exemplo, a última vez que entrou em campo foi contra o Bragantino. Isso no dia 13. E outros atletas também entraram nessa história aí. Desde o dia 13 sem entrar em campo, sem jogar uma partida oficial. Quanto mais tempo você fica sem jogar uma partida oficial, mais ritmo de jogo você vai perdendo, o que é normal. Você está um tempo sem jogar, voltou a treinar e tal, mas jogo é jogo, treino é treino. Todo mundo sabe disso. Você dá intensidade lá no treinamento, mas no jogo é uma outra coisa, é uma outra questão, porque tem uma dinâmica diferente, tem um adversário do outro lado, tá valendo 3 pontos. A gente sabe que tem um componente diferente, não dá para negar. Então são muitos dias sem uma atuação dos titulares. Eu vou trazer aqui a escalação do Botafogo diante do Sampaio Corrêa, só para a gente poder relembrar o 11 inicial, quem entrou naquele confronto e tudo mais, porque dessa maneira a gente consegue ter uma ideia de quais jogadores estão mais tempo ainda sem entrar em campo. Se liga só na escalação do Botafogo naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, vitória por 2-1 no Nilton Santos. Gatito, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos, Hugo, Tietê, Danilo, Cauê, Diego Hernandes, Janderson, Emerson, Urso. Naquele dia entraram ainda o Savarino, o Júnior Santos, o Breno, Marlon Freitas e Raí. Então quando você pega Tiquinho Soares, o último jogo dele foi no dia 13. A gente está falando de 14 dias atrás. E aí se você continua deixando o tempo passar, domingo. Aí domingo resolve não colocar o Tiquinho, vai deixar para colocar o Tiquinho só no dia 3 de abril. Olha quanto tempo o Tiquinho vai ficar fora dos gramados. A gente está falando na casa dos 20, 21 dias, cara. É muito tempo, é muito tempo. Se o Fábio vai colocar titulares, vai colocar misto, reserva, eu não sei. A gente vai ter que aguardar 1 hora antes da partida para saber a escalação. Uma coisa eu tenho certeza, não é bom para o ritmo competitivo da equipe ficar 20, 21 dias sem entrar em campo e deixar para voltar a jogar só contra o Júnior Barranquilla. Parece uma decisão simples de quem vai escalar, mas na verdade não é não, tá? Na verdade não é não, você tem que pensar todos esses elementos. E aí eu te pergunto, se você fosse o Fábio Matias, como que você gerenciava essa situação? Hoje em Bacaxá, domingo no Nilton Santos, tendo um jogo quarta-feira de estreia de Copa Libertadores fase de grupos. Como que você pensaria a equipe com esses atletas que estão relacionados para o jogo de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, Fogão. E além disso, volte aqui no canal ao longo desse dia, porque a programação é intensa, irmão. Vai ter muita coisa por aqui, muita coisa sobre Botafogo e, claro, sobre o jogo de logo mais. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.